Bom dia, primeirão, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho e hoje a gente vai ter uma aula de história um pouquinho diferente, tá bom? Hoje nós vamos fazer a correção das listas de exercícios número 1 e número 2, que foi passado nesse período da quarentena, tá bom? Eu já devolvi para vocês na plataforma essas duas listas de exercícios. Vocês vão pegar então essas listas, abrirem no computador, no celular de vocês e fazer a correção junto comigo, tá bom? Qual a ideia, galera? Vocês terem as respostas corretas para estudarem para futuramente as nossas avaliações que nós vamos ter sobre os conteúdos, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado no WhatsApp, que eu vou tirar numa boa, tá bom? Vamos lá. Na lista de exercício número 1, a primeira questão, né, voltando na origem do que é história, do que a história estuda, então a questão 1 vem perguntar o que é a história. E a história é nada mais nada menos que o estudo das transformações humanas no tempo e no espaço. Então lembrando que para ser uma ciência histórica, a história vai precisar de 3 elementos importantes: o homem, o tempo e o espaço. Sem o homem e sem o tempo, nós não temos história, tá bom? Vamos lá, questão 2. Quais são as diferenças entre o tempo cronológico e o tempo histórico? A gente fala que o tempo cronológico é o uso de relógios, cronômetros e calendários, que é a marcação, né, do tempo, o instante passado, tá bom? Já o tempo histórico ele vai se relacionar a mudanças ocorridas na humanidade. A diferença é que o cronológico é um valor quantitativo, então, e o histórico se relaciona aos fatos que marcaram a humanidade, um valor qualitativo. Então, enquanto um marca o instante, a passagem no tempo, né, o valor quantitativo, o tempo histórico ele vai marcar as transformações que o homem fez ao longo do tempo, da história e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Questão 3. O que é um calendário? Né? Dentro do tempo cronológico, nós vamos precisar de um elemento importante, o chamado calendário. Então, o calendário é um sistema ou um objeto, né, usado para nos apresentar os dias do ano e nele contém várias informações, como os dias da semana, as semanas dos meses, os meses do ano e as datas festivas e outros feriados. Por isso que os calendários são culturais. Cada cultura vai possuir um certo tipo de marcação de tempo próprio. Tá bom? Vamos lá, questão 4. Quais são as diferenças entre o calendário judeu, muçulmano e cristão? A gente fala que o calendário, como ele é um objeto cultural, ele pertence a 3 religiões importantes, né? Essas 3 religiões monoteístas: a religião judaica, a religião muçulmana e a religião cristã. Cada uma dessas culturas religiosas possui um sistema de calendário próprio, um sistema de marcação de tempo próprio, tá bom? Vamos lá. No calendário judaico, a contagem é feita a partir da criação de Adão. A criação de Adão, que é a criação do homem, né? Então, narrado lá no livro do Gênesis, que ocorreu por volta do ano de 3760 a.C. Isso de acordo com o calendário cristão. Tá? O calendário muçulmano faz a contagem a partir da fuga de Maomé, o seu fundador, de Meca para a cidade de Medina. Isso vai ocorrer no ano de 622, depois do nascimento de Cristo, de acordo com o calendário cristão. Tá bom? Então, recapitulando. O calendário judeu marca o início com a criação de Adão, e o calendário muçulmano marca o início contando a fuga de Maomé de Meca para Medina, tá bom? E aí vem o terceiro importante, então marco importante, que é o calendário cristão. O marco inicial do calendário cristão é a própria figura de Jesus Cristo, né? O calendário católico, o calendário cristão nesse caso, tá bom? Então, o nascimento de Jesus Cristo marca o ano 1, não é o ano 0, tá bom? A gente fala que ele marca o ano 1, mas já no sistema de datação, né, AC e DC, a gente vai ver que as coisas que aconteceram antes de Cristo e depois de Cristo tem o nascimento de Cristo como marca. E a gente às vezes fala que é o ano 0, tá bom? Mas Jesus Cristo nasce no calendário que a gente chama de ano 1, tá bom? E aí vem então a questão 5, explica o sistema de datação AC, DC, tá bom? As abreviações AC e DC significam respectivamente antes de Cristo e depois de Cristo. Essas abreviações em português dizem respeito ao sistema de datação ocidental utilizado atualmente no mundo inteiro. Já que o nosso calendário mais utilizado, mais usado, vamos dizer assim, né, mais comum no mundo, é o calendário cristão, então a figura de Jesus Cristo é um marco dentro desse calendário, tá bom? E vai então significar uma coisa muito importante. Para todas as datas então que ocorreram antes do nascimento de Jesus Cristo, nós colocamos a sigla AC ao lado da data, tá bom? Por exemplo, a invenção da escrita se deu por volta do ano de 3.500 anos antes de Cristo, tá bom? Então a escrita foi inventada 3.500 antes de Cristo. Aí beleza. Para todas as datas que ocorreram depois do nascimento de Cristo,
nós não precisamos colocar obrigatoriamente a sigla DC, tá bom? O uso ele é facultativo, para não dizer que ele não é utilizado. Quando é que a gente utiliza o DC? É quando a gente está comparando datas parecidas. Vou dar um exemplo. Primeiramente, nós podemos utilizar duas formas do DC, né? Usar ou não usar, tá bom? Nós estamos no ano 2020, né? Ou nós estamos no ano 2020 DC, depois de Cristo. Só que a sigla DC a gente não utiliza bastante porque já está falando da era comum, da era que a gente está vivendo atualmente. A gente usa muito o DC quando a gente está comparando duas datas iguais. Por exemplo, se eu quisesse falar o que o mundo estava vivendo em 2020 antes de Cristo, aí eu falaria. Em 2020 AC, o mundo fazia isso, isso e isso. 2020 DC, depois de Cristo, o mundo passou por uma pandemia do coronavírus que fez com que todo mundo ficasse em casa num período de estudo por uma boa parte do ano. Vou dar um exemplo. Esse é um exemplo básico para vocês, tá bom? Então, ou seja, a sigla DC a gente não utiliza comumente no dia a dia, tá bom? Vocês não veem nenhum professor de vocês colocando no quadro lá a sigla DC quando chega para dar aula, tá bom? Só para vocês saberem. E aí vamos lá então para a lista de exercícios número 2, tá bom? Peguem a lista número 2, abram ela aí no aba seguinte para fazer a correção, tá bom? Lembrando que qual é a ideia, galera? Faça uma correção, mas não somente oral, tá bom? Abra um arquivo Word e vai digitando as respostas corretas já para auxiliar vocês nos estudos futuros, tá bom? Porque senão lá na frente, na hora de estudar, vocês vão ter que reassistir essa videoaula, fazer a correção dos exercícios, e isso pode complicar um pouquinho, dificultar um pouquinho na hora de estudar. Vamos lá então. Lista de exercícios número 2. A questão 1 da lista de exercícios número 2 tem perguntar para vocês o seguinte. Uma linha do tempo serve para organizar os acontecimentos da história de todos os povos do mundo? Por quê? Vamos lá então. As abreviações AC e DC significam respectivamente... desculpa, isso aqui é porque eu, na hora da montagem do slide, acabei copiando lá da resposta AC e DC, tá bom? Deixa eu só pular aqui rapidinho. Já eu volto na questão 1, tá bom? Só para vocês entenderem o seguinte. Uma linha do tempo serve para organizar todos os acontecimentos da história de todos os povos do mundo? Sim. Por que ele pode ser utilizado? Porque ele é um sistema de classificação dos anos, tá bom? Onde a gente coloca de forma linear todos os acontecimentos da história. Então, por isso a gente consegue incluir nessa linha do tempo todos os povos do mundo, tá bom? Sejam eles católicos, cristãos, no caso, né, judeus, muçulmanos, Inca, Maia, qualquer civilização, qualquer cultura, tá bom? A gente pode utilizar esse sistema de linha do tempo até para nossa própria história pessoal, tá bom? Eu colocar de forma linear o meu nascimento, né? Quando eu nasci, onde é que eu nasci, quando é que eu consegui meu primeiro emprego, como é que eu entrei para a faculdade. Eu posso colocar os anos de todos esses eventos históricos da minha vida particular, fazer uma linha do tempo pessoal, beleza? Essa é a resposta, porque eu não vou conseguir digitar agora para vocês, que estou no modelo de projeção, não tem como digitar, beleza? Vamos seguir lá então, questão 2. De acordo com a divisão tradicional da história, a evolução cronológica correta dos períodos históricos é... Essa é uma questão na lista de exercício número 2 de alternativas. A alternativa A é essa, a B é essa, a C é essa, a D é essa e a letra E é essa, tá bom? De forma linear, cronológica, o que isso quer dizer? É uma sequência correta, tá bom? Dos fatos históricos. Então, a alternativa correta vai ser a letra B, tá bom? A sequência correta dos períodos históricos é pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, tá bom? Letra B. Vamos lá então, questão 3. Quais são os eventos históricos que marcam o início e o fim de cada um dos períodos históricos da linha do tempo? E aí, para cada período histórico, então, aqui da questão 2, da resposta à questão 2, nós temos um evento histórico que marca o início e marca o fim desse período. Vamos lá, então. Na pré-história, o evento histórico que vai marcar o início é o surgimento do homem, né? O surgimento do gênero Homo, que se deu há mais ou menos 100 milhões de anos atrás. Tá bom? O homem nasce como espécie, se desenvolve sob a teoria da evolução até se tornar o Homo sapiens, né? O homem moderno, tá bom? Esse período histórico acaba então com a invenção da escrita, em mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. E aí vem o próximo período histórico, a Idade Antiga, que começa com a invenção da escrita em 3.500 anos antes de Cristo e vai acabar com a queda do Império Romano no Ocidente, tá bom? Que se deu por volta de 476 depois de Cristo. A queda do Império Romano marca o início da Idade Média, em queda do Império Romano no Ocidente, tá bom? Em 456 depois de Cristo. Não, 476 depois de Cristo
E o fim desse período histórico é a queda do Império Romano no Oriente, que se dá em 1453. Aí já é depois de Cristo, a gente utiliza o DC ou não, tá bom? Como vocês acharem melhor, tá? Aí vem a Idade Moderna. A Idade Moderna, o início é a queda do Império Romano no Oriente e o fim é a Revolução Francesa, tá bom? E aí, com a Revolução Francesa, nós temos o início da nossa idade atual, a idade contemporânea, que ela ainda não acabou e a gente já vai discutir se ela acabou ou não, tá bom? Vamos lá. 4. Observe a imagem a seguir e responda o questionamento que se pede. Então, a gente tem aqui duas figuras, dois alunos, né, provavelmente conversando. Pode ver que lá na lousa, a professora meio que fez uma linha do tempo e provavelmente está falando de alguns anos importantes da história. Talvez é uma aula sobre as principais datas da história e ela está explicando o que ocorreu geralmente em cada uma daquelas datas, tá bom? E aí vem a perguntinha da figura, a história é a fala de um dos alunos, né? A história me deixa ansioso. Por que ela nunca chega ao fim? Aí essa é a pergunta então dessa questão, galera. Por que a história nunca chega ao fim? Já adianto para vocês que essa resposta é meio pessoal. Cada um tem uma forma diferente de responder essa questão. Mas a gente pode encaminhar algumas questões importantes. A história é o estudo das transformações humanas, correto? Então, ela estuda o que o homem fez ou faz no tempo. Enquanto o homem existir, então, a história também existirá. Se o principal personagem, objeto de estudo na história é o homem, enquanto ele existir, a história também vai existir. Logo, a história só vai deixar de existir quando o homem deixar de existir. Quando acabar o gênero humano, acaba a história. Enquanto então não tiver um homem, nós continuamos a ter a história. Tá bom? Toma, então essa foi... não, tem a questão 5 ainda. A qual período histórico, então, da linha do tempo nós nos encontramos no presente? Justifique a sua resposta, explicando por que ela possui essa nomenclatura. Vamos lá, então. Nós nos encontramos na chamada Idade Contemporânea. Esse é o nome do período histórico que nós estamos no momento. A palavra contemporâneo significa que ou que é do tempo atual. E é por isso que chamamos a idade atual de idade contemporânea, pois trata-se do tempo que estamos vivendo, tá bom? Então você é contemporâneo a alguma coisa. Então você vive naquele mesmo período daquela coisa existente que você está citando, tá bom? Mas segundo alguns historiadores, nós já estamos vivendo um período pós-idade contemporânea, um novo período histórico que a gente ainda não possui uma nomenclatura. Alguns chamam de pós-contemporaneidade, outros chamam de pós-modernidade, tá bom? Então é um período histórico ainda que não tem um nome correto, né? Tem um nome afim que a gente vai depois debater com o tempo. Não sei se a gente, se os nossos filhos vão acabar pegando já esse novo período histórico como nomenclatura. Lembrando que o nome dos períodos históricos, eles são sempre dados na posterioridade das pessoas que viveram naquele período. Ou seja, as pessoas que viveram na Idade Média não chamavam o período que elas estavam vivendo de Idade Média. Eles chamavam pelo nome que eles conheciam, né? Idade Contemporânea, ou só estavam vivendo, sem chamar por um nome específico. Foram os renascentistas, ou seja, as pessoas que viveram no período depois, que chamaram aquele período histórico de Idade Média, tá bom? E assim vai. Então a Idade Contemporânea é a idade atual que nós estamos vivendo, e ela vai mudar de nome futuramente quando outros historiadores pesquisarem, estudarem esses assuntos, beleza? 6. Cite quais são, então, as críticas que os historiadores fazem à linha do tempo na história. A gente entendeu, estudou o que é a linha do tempo, viu o que ela faz, viu o que ela marca, e aí beleza. Mas quais são as críticas que a gente pode fazer à linha do tempo? São várias, a gente vai entender algumas por quê. Primeiro, repare que essa periodização, ou seja, dividir a história em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, considera sociedades sem escrita, que se chamam ágrafas, sociedades... considera essas sociedades sem história, ou seja, que elas não possuem história. 2. Os historiadores, então, também não vão apoiar essa divisão de pré-história e história, porque consideram que as conquistas humanas anteriores à escrita, como o domínio do fogo, a invenção da roda, a prática da agricultura, são todas importantes quanto às posterioridades. Ou seja, o que o homem fez antes de descobrir a escrita é tão importante quanto o que o homem vai fazer após inventar a escrita, tá bom? Os povos que não desenvolveram a escrita também possuem uma história movimentada, que precisa e pode ser mais bem conhecida, que é o elemento que a gente busca estudar cada vez mais, tá bom?
Essa divisão, então, valoriza os fatos importantes para os povos da Europa e desconsidera o que se passava, por exemplo, na África e na Ásia, tá bom? Então, essa é mais uma crítica que a gente faz. A linha do tempo marca, temos principais eventos históricos, tudo aquilo que ocorreu na Europa apenas. Ele não tem como marcos históricos os eventos que aconteceram na África, na Ásia ou até aqui na América mesmo, o continente onde nós habitamos. Os criadores dessa periodização, ou seja, em antiga, média, moderna e contemporânea, consideravam uma fonte escrita, uma carta, um decreto, um testamento, muito mais importante do que as outras fontes, como uma imagem, um resto de uma escultura, uma pintura em cavernas, um relato, um testemunho, entre outras coisas. Tá bom? Turma, muito obrigado. Essas foram as correções das listas número 1 e número 2, tá bom? Lembre-se de pegá-las lá na plataforma, fazer a correção no computador, no celular ou no caderno, tá bom? Para auxiliar vocês nos estudos, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que estarei disponível lá para tirar a dúvida de vocês. Abração, turma. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.